Jovens e velhos santistas, como diz o ditado, nada melhor do que um dia após o outro. E ainda bem que foi nesta segunda-feira que nem deu tanto tempo para a gente matutar sobre Carille vai, Carille fica e tal. A diretoria do Santos pelo menos tomou uma decisão, talvez até ela já tivesse tomado, talvez até houvesse alguma dúvida, conversando e tal, né? Uma dessa vai que, né? Fica o Carille e tal. Mas depois de mais uma coletiva completamente nonsense do ex-treinador do Santos, eu acho que aquilo foi a gota d'água. É quase que um crime inafiançável o cara fazer qualquer tipo de comparação do Santos com o rival e na tentativa de diminuir o Santos e desmerecer o Santos. Ele que tem história lá no Corinthians, que negociou com o Corinthians enquanto era treinador do Santos. Eu acho até que ele fez hora extra no Santos, o Fábio Carille. O Santos ainda permitiu que ele aparecesse na histórica foto do acesso, porque fosse em outros tempos, quando o Marcelo Teixeira evocava aquela figura que ele, eu vou te pegar, você não vai escapar, aquilo era o Marcelo Teixeira dos tempos em que ele, né, era mais full pistola, agora ele é mais calmo, mas aquilo lá foi um momento. Fosse em outros tempos, o Carille tinha rodado, de velho, mas deu sorte que o presidente estava mais tranquilo e tal, né? Entendeu que era importante continuar, porque os jogadores gostavam dele, do Carille e tal, e foi deixando, ele ficou e conquistou aí o título da Série B. Mas assim, depois do que ele falou, só mais uma das pérolas, né, que ele soltou. Aliás, eu fui conversar com algumas pessoas no clube hoje e colhi alguns depoimentos e vou trazer aqui sobre quem era Fábio Carille nos bastidores. E sobre alguma preocupação de jogadores estarem revoltados com a saída do Carille, assim, os caras são profissionais, foi o que me disseram, são profissionais. Sabem que o mundo do futebol é assim, resultado, desempenho, cobrança do torcedor, eles não são idiotas, eles estão vendo a pressão da torcida para cima do treinador. Né? Aliás, alguns dão até graças a Deus que seja em cima do treinador e não em cima deles, né? Porque afinal de contas, os desmotivados em boa parte do campeonato foram os jogadores. Se o treinador não sabia motivá-los, era outra história, né? Então alguns até acham bom mesmo que troque de técnico de vez em quando, que tira o foco deles. Eles saem da alça de mira do torcedor e fica no treinador, fica no dirigente e tal. Então não tem esse papo de que, olha, vão fazer igrejinha, vão derrubar o próximo técnico. É bobagem. Isso não tem nada a ver, eu falei com as pessoas no clube hoje, esquece. Vai ter um outro que vai ficar um pouco mais triste, porque era mais próximo do Carille, e até vou explicar aqui algumas questões, mas nada de que vá prejudicar o clube, enfim, não tem isso, não existe, tá bom? Então, assim, oficialmente foi demitido o Fábio Carille nesta segunda-feira, né, para a alegria da nação santista, porque tirando as polianas e os amigos dele, né, repito, tirando as polianas e os amigos dele, ou alguém que tivesse algum interesse paralelo em defender o Carille, ninguém queria mais esse cidadão no Santos. E olha que eu posso falar tranquilamente, porque eu cansei de defendê-lo. Na passagem anterior eu fiquei contra o Edu Dracena, briguei pela volta do Carille e me decepcionei amargamente com o comportamento para com o torcedor. Pode não ter sido um comportamento ruim com os jogadores, mas com o torcedor foi. Né? E brigou com os meus, aí a história é outra, entendeu? Ninguém vai desrespeitar o torcedor do Santos e eu vou ficar calado ouvindo isso aí não, tá bom? Então assim, que outros aprendam. Aqui a cobrança existe e é por qualidade. É por qualidade, só correr não adianta, tem que saber jogar, né? E não adianta ele dar entrevistinha depois lá, eu não era ofensivo porque eu não tinha peças. Aqui, cara pálido, aqui não tinha peças o quê? Era só prospectar. O moleque que você botou para jogar 10 minutos mostrou que podia ter sido trabalhado antes. O outro que ajudou contra a Chapecoense podia ter sido trabalhado. Na história do Santos, você vem numa coletiva cretina dizer que tinha que ter 10 meninos em um elenco de 30 e não botou quase nenhum para jogar, só botou o Sherman e o Jair porque não tinha jeito. Quando pintou um veteranaço, você colocou o veteranaço e tirou os moleques do time. Né? Botou o Villarreal um pouquinho, botou o Enzo um pouquinho, sacaneou o Miguelito. Dá licença, acho que os outros são idiotas. Você tá de brincadeira, rapaz. Vai circular que o mundo é grande, vai cuidar da tua vida, obrigado e um abraço, hasta la vista, entendeu? Então foi demitido o Fábio Carille.
Vamos falar sobre a perspectiva de futuro, nomes que pintam, né? E até sobre o jogo de domingo contra o Sport, para sabermos como é que vai ser, talvez, essa despedida. Quem sabe com os meninos, né? Pode tomar uma sacolada, mas pelo menos os meninos vão lá sentir o fervor da Ilha do Retiro. Acho que é importante isso aí. Vamos lá, falar sobre isso e também o aspirante que tomou na tarraqueta. Os moleques, ao invés de bater pênalti, bateram fio de... Como é que é? Bateram tiro de meta, fio de gol de fio, sei lá, o futebol americano lá. Bateram tiro de meta, ao invés de bater dois lá, bateram tiro de meta, ao invés de bater pênalti. Aí o Santos foi eliminado e tal, enfim. E vai jogar lá o torneio de Orlando, nos Estados Unidos. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso, trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento no almoço de quarta até sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo, das 6h30 da tarde até às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, tem feriado nesta quarta-feira, o almoço até às 4 da tarde. Telefone que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem o cupom Canal 10, 10% de desconto lá no restaurante e também no delivery à noite, porque a Osteria Santos Sabores tem aquela pizza especial para você. Conheça mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores. No final do vídeo tem mais recados. Bom, o Santos soltou nota à tarde, né? Carille demitido e coisa e tal. Bom, até vocês já sabem. Não tem mais nada a dizer a respeito desse cidadão, né? Ele, assim, quer dizer, eu ia comentar com vocês o que eu captei nas conversas de bastidores. O que me foi dito a respeito do Carille? Que ele não é má pessoa, que ele é um sujeito bom, né? Ele não é má pessoa, foi o que me foi falado, uma pessoa companheira, amiga e tal, mas que é meio devagar das ideias, para usar uma expressão educada. E isso ficou muito claro nas coletivas dele, né? Sim. E também nessas coletivas teve uma pitada de provocação, talvez emprenhado pelo ouvido, né? Tipo, vai esticando a corda para ver se te demitem. E foi o que aconteceu, né? Então uma dosezinha de equívoco, talvez, mas também uma certa incapacidade cognitiva de concatenar ideias para expressar ao torcedor e talvez até mesmo, como ele reconheceu, né, a incapacidade dele para motivar, porque até para motivar, até para ser um mestre da motivação, como era o Tite, que era o ídolo do Carille, né, o tal do encantador de serpentes, é preciso ter um pouco de lábia, né? Papo de vendedor mesmo. Porque esses caras não têm nenhuma base científica. Eles entram na mente dos caras com algumas técnicas assim, meio que de lavagem cerebral. E o cara, ele não conseguia fazer isso. Não é porque ele tinha que aprender, ele não vai conseguir aprender a fazer isso. Porque o preparador físico dele faz esse negócio aí. Então, assim, juntou um pouco, repito, não é má pessoa, me foi falado, mas é meio devagar das ideias e foi emprenhado pelo ouvido para falar algumas bobagens que falou em coletiva e é um treinador fraco. Também o que me disseram assim nos bastidores é que em comparação sempre com outros trabalhos, assim, foi melhor do que alguns outros de profissionais que passaram recentemente do Santos, mas perto de outras coisas que foram vistas dentro do clube, é um treinador fraco para o que se pratica no futebol hoje em dia. E não precisa ser nenhum gênio, porque a gente viu isso no campeonato, o Santos fazendo 1-0 graças às suas individualidades e o time se segurando nas calças na mão. Só lembrar que foi a primeira derrota na história para o CRB, a primeira derrota na história para o Amazonas, que nunca tinha enfrentado, na primeira já tomou uma traulitada, e ainda deixou ponto para dois times que foram rebaixados, a saber, Ponte Preta e Guarani.
né? Então, assim, o trabalho do Carille não se sustenta no que ele dizia que fazia, porque se sustentou na individualidade, no grupo, na amizade, aquele papo todo, mas a parte tática muito pobre, sem criatividade, sem variação de jogo, né? Sempre o mais do mesmo, substituições sempre daquele jeito. Aí agora ele vem dizer que não tinha peças para jogar ofensivamente. Porra, tá de brincadeira. O Morelos era um centroavante, eu não vou nem entrar no mérito se era bom ou se era ruim, mas ele teve Morelos, Furt, Wendel, Bigode, que jogava de centroavante, chegou o Zufa, que a gente não viu jogar, mas a gente olha pelo perfil, são caras de características todas diferentes, né? Ele dizer, e os amigos dele comprarem a ideia que o Santos não podia jogar com 3 zagueiros, com os zagueiros que sabiam sair jogando, como o Baço, tem a lentidão dele, mas sabe, o Jair, o Luan Pérez, nunca nem ter tentado, né? O Souza como ala num 3-5-2, o Guilherme correndo igual um abobado na ponta esquerda para fazer secretário de lateral, e o Hélio dos Anjos deu uma entrevista que ele falou assim, montei o time para matar o Guilherme e o Escobar do lado esquerdo, o Santos morreu. O Hélio dos Anjos deu um nó tático dele na Vila Belmiro. Peguem a entrevista coletiva lá na TV do CRB. E outra coisa, vejam a postura. Sabe quando a gente fala de inteligência, da questão cognitiva? Vejam a diferença da inteligência, inclusive da capacidade intelectual do Hélio dos Anjos em comparação com o Carille. Não tem a menor comparação do Hélio dos Anjos, que falando assim, eu não estou velho para o futebol, fazendo uma defesa, inclusive, né, do trabalho dele, com humildade, sabe? Explicando taticamente o que ele fez para ganhar do Santos. Então, assim, é inexplicável como algumas figuras fazem carreira no futebol. Sério mesmo. Mas, enfim. Então, o Carille era isso aí, né? Era o que dava, não era a primeira opção, vamos lembrar, quando veio, né? A primeira opção era o Carpini, que é um treinador jovem, mas o Carille que estava na segunda divisão do Japão. E há aqueles que defendem ainda, vejam que o time dele que estava na segunda divisão estava no meio da tabela. Quando ele saiu, o time melhorou, né? Então, assim, agradeço pela disposição, pela boa vontade, pelos serviços prestados e tal, mas, assim, pisou na bola, nas falas, no comportamento em relação à proposta do Corinthians. Isso é uma facada no coração do torcedor do Santos. E não me venham com papo furado. Tem gente que prefere torcer para os amigos do que torcer para o próprio time. Então, fique com o teu amigo. Se ele vai para outro time, largue o Santos e vá seguir o teu amigo para onde quer que ele vá, né? O Santista precisa de alguém que respeite o Santos. Ponto final. Então, assim, boa pessoa, profissional sério, acordava cedo, trabalhava direitinho e tal, mas tem um limite ali, sabe? Um limite de talento. Porque até para treinar e para comandar é preciso ter talento. Se você não tiver talento para gerir pessoas, né, isso não se constrói assim, lendo 2 livros e tal, e citando um dia o Guardiola, outro dia o Mourinho, entendeu? O Mourinho não, o Ferguson. Bom, dito isso, daqui para frente, o que será de nossas vidas? Eu não sei onde eu vi. O Santos foi eliminado, né, do aspirante, estava perdendo do Botafogo de 1-0, empatou no finalzinho com o Fernandinho, aí foi bater pênalti, o Matheus Nunes e um outro menino lá que eu não lembro o nome, bateram 2 pênaltis medonhos, né? O Santos foi eliminado e o Zago está livre. Eu não sei onde que eu vi, sério mesmo, mas juro que eu estou até pedindo desculpas aqui, porque acho que vai ser o Zago o treinador do Santos na partida contra o Sport no fim de semana. Então, assim, se depois eu pegar onde eu vi esta informação, não sei se foi o Wagner que trouxe, enfim, que hoje em dia foi meio corrido, mas vamos ver. Então, aí se for o Zago mesmo treinador, o Leandro Zago, que é o técnico do Sub-20 do Sub-23, não tem justificativa para ele não botar um time para a gente olhar e para torcer para que os meninos aguentem o tranco de um jogo pesado. É só para isso. O placar pouco importa. Matheus Xavier, Miguelito, Ian, Souza, Sherman, o Jair acho que não tem condição física, né, de jogar. Alguns vão ter que entrar nesse time, né? Olha, o Sandri que cumpriu suspensão,
tem que botar uns meninos aí para falar, vocês vão conhecer o que é o caldeirão lá da Ilha do Retiro. Vai ser o batismo de fogo de vocês antes de começar a próxima temporada. Então vamos aguardar. Eu ainda não tenho esta oficialização de que realmente vai ser o Zago. Provavelmente nesta terça-feira a gente vai saber disso, né? Mas enfim, de toda forma, até por uma questão, não sei se... achei aqui, ó. Ou foi de olho no Peixe. Leandro Zaga, o técnico do Sub-20, será o comandante do Peixe na partida de domingo diante do Sport. Obrigado, Felipe Camargo. Acabei de ver aqui, estava correndo o Twitter e achei. Então, legal. Que ele bote os meninos. O Miguelito vai voltar da seleção da Bolívia, ver se tem condição e tal. Mas botar os moleques para jogar, não tem essa não, entendeu? E dar férias pro restante do elenco. Sobre o futuro treinador. Muito bem. Nomes. Pedro Caixinha foi aquele que a informação veio de Bragança, que o auxiliar dele já matriculou o filho aqui na escola de Santos e tal. É um profissional de um nível, acho que bastante sério, né? Parece um bom treinador, ainda não está no nível de idolatria do Abel e do Vojvoda, longe disso, mas acho que seria uma boa aposta, dependendo até dos jogadores que o Santos trouxer nesta temporada. O Antônio Oliveira é um técnico de uma visão completamente distinta da do Pedro Caixinha, então não sei, fico em dúvida. Cuca, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Cuca, não. Por favor. E vem o nome do Renato Gaúcho. A minha dúvida é se o Santos vai ficar esperando acabar a Série A do Campeonato Brasileiro para entrar em acordo com o Renato Gaúcho. Ou ele vai estar lá dirigindo o Grêmio e vai dizendo assim, ó, não vende o Soteldo pro Grêmio, não. Acho meio estranho, ele é gremista, né? Ou pedindo algum outro jogador de lá na troca. Ou fora que eu acho que atrasaria o planejamento do Santos, porque, é sério, o cara não vai poder comandar o Santos à distância, né? Deixar o planejamento todo na mão aí da direção. Aliás, o Galo, hein? Vai ficar? E o Brax também? Ninguém sabe dos dois, né? O Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai em sua última rodada lá no dia 8 de dezembro. Ou seja, nós temos aí praticamente uns 20 dias. Eu acho que 8 de dezembro, para quem vai estar nos Estados Unidos jogando contra o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia no dia 11 de janeiro, dia do meu aniversário, inclusive, eu acho um tanto quanto preocupante. Até porque tem uma parada de Ano Novo e de Natal que são 2 dias e meio de semana, né? Terça e quarta, se eu não estiver equivocado. Então vai dar para trabalhar pouquíssimo. Então eu não sei se o Renato Gaúcho vale a pena o Santos ficar esperando até o começo de dezembro. O Pedro Caixinha está aí na mão, né? A não ser que alguém dê um pulo, né? Porque tem um papo furado aí do Luxemburgo vir ser diretor e tal, o que eu não duvido nada, porque o Marcelo Teixeira acho que já tinha dado essa sugestão para o Rueda, ou para o próprio Marcelo Teixeira que tentou, ele não quis, queria ser treinador, mas ele ia querer ter um treinador que ele tivesse na mão. Por exemplo, o Alex Cabeção, nem sei onde ele está, mas estou dando só um exemplo, título de curiosidade. Enfim, ou algum desses estrangeiros que o pessoal fala muito do que foi treinador do Botafogo lá e tal, português, esqueci o nome dele, Luiz qualquer coisa lá. Hoje eu estou mal, comecei a semana já esquecendo um monte de coisa. O Santos faz isso comigo. Outros nomes aí que o pessoal cita, a não ser que o Santos tenha um nome realmente surpreendente. O Renato Gaúcho, eu vou dizer uma coisa para vocês, se o Santos trouxer o Gabigol, o Neymar e botar o Renato Gaúcho de técnico, eu sou a favor de trazer o Serginho Chulapa de volta para ser auxiliar técnico, porque aí, meu amigo, aí é a boleiragem FC, né? Esquece qualquer coisa, aliás, a turma dos quietinhos está lascada com essa galera aí, né? Enfim, vamos aguardar, né? Eu preferiria, desde sempre, o Sampaoli. Não deu. Numa escala de prioridades, acho que Renato Gaúcho e Caixinha seriam boas hipóteses, boas possibilidades. Os outros dois aí, o Antônio Oliveira ficou assim preocupado, e o Cuca, pelo amor de Deus, não. Então é isso.
Agora vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. Pelo menos a novela acabou. O Santos se livrou do Carille, né? Ele que vai cuidar da vida dele. E ele que vai bajular o Corinthians em outros lugares, porque aqui a história dele se encerrou, né? Menos mal que pelo menos o trabalho foi feito aí do jeito que foi. Agora precisa continuar a limpeza, né, presidente? Tem gente aí fazendo hora extra no clube. Alguns aí que não precisavam continuar. E não estou falando só de jogador, não. Estou dizendo dentro do clube de uma forma geral, né? Vamos aguardar outras mudanças, outras novidades aí. Tá certo? Vamos ver se não demora também, porque se demorar para definir treinador atrapalha, como eu disse aqui, o planejamento. Por isso que eu fico um pouco preocupado em relação ao nome do Renato Gaúcho. Vamos aguardar. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que chega agora ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Aliás, eu falei en passant, eu citei, né, do torneio lá em janeiro, né? Só nota de rodapé, tá? Orlando Cups Pro Series. Dias 11 e 19 de janeiro, o Santos entra em campo. Contra o Atlético Nacional, primeiro jogo, e depois contra o Fortaleza. Tá certo? Então tá aí, portanto. Ah não, o Santos joga dia 14 contra o Fortaleza. Dia 11 contra o Atlético Nacional e dia 14 contra o Fortaleza. Aí dia 15 está liberado, volta, dá uma atrasadinha no começo do Campeonato Paulista e vamos que vamos. Tomara que vá com o time montadinho para não passar vergonha lá. Tá bom? Então é isso, meus caros. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.